nas campanhas, você vai lá procurando ouvir aquilo que você deseja. Uma bênção quase sempre, né? Muitas vezes é uma forma de manipulação. Tentam manipular Deus para alcançar aquele objetivo. A maioria do interesse é esse. Por isso que os cultos de oração, de ensino, eles são poucos, a frequência é pouca, porque a maioria das pessoas elas querem uma espécie de manipulação, né? Carregarem, fazerem as suas ofertas, mas numa espécie de manipulação, quando na realidade o interesse de Deus sobre as nossas vidas é que nós o adoremos, nós estejamos como nós estamos fazendo aqui. Mas um grande número de pessoas, talvez essas pessoas ainda necessitam voltar para uma escola bíblica bem estruturada para aprender as bases, né, o primário da fé, né, porque elas são enganadas. E aí é um perigo muito grande que espíritos malignos eles se envolvem no meio dessas situações. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque há espíritos malignos, espíritos enganadores, que eles se envolvem no meio dessas ditas campanhas, né? Então tome muito cuidado. E às vezes aqui o povo ele não ouvia os profetas verdadeiros e eles ouviam os falsos profetas, né? O texto de Jeremias, o livro de Jeremias, todo é uma advertência quanto a isso da falsa adoração, né? Dos falsos deuses. Então é muito cuidado. Nos dias de hoje nós temos a mesma história, a mesma coisa. E isso acende a ira de Deus, que o texto nos mostra aqui. Todos esses capítulos anteriores e posteriores, eles nos mostram isso. Eu quero trazer antes para nós, para esse estudo, alguns motivos, né, que acendem a ira de Deus. Que talvez venha uma punição sobre uma nação, né? Nós reclamamos muito da nossa nação, né, que está sendo com governantes péssimos, né? Nós temos um governante que provado que é um corrupto, né? Isso não se esconde nada disso, e muitas pessoas defendem, né? Cristãos inclusive, pessoas que estão dentro das igrejas defendem um governo corrupto desse, né? Isso é o quê? E quando um governante está instalado ali, é permissão de Deus. Ai, pastor, é permissão de Deus, não para abençoar, para punir uma nação, né? O próprio Nabucodonosor, num dado momento, Deus chama ele de meu servo. Meu servo. Então, assim, nós que somos cristãos verdadeiros, nós precisamos combater isso aí, para nós alcançar, para ter essa comunhão com Deus. É importante nós andarmos corretamente. Por isso que nós pastores, a grande maioria dos pastores orientam os seus irmãos, os nossos irmãos, para que possam andar corretamente, né? Então, assim, algumas coisas que acendem a ira de Deus, afastamento do Senhor. Afastamento do Senhor. O capítulo 3, voltando um pouquinho no capítulo 3, do versículo 6 ao 10, olha o que diz. Capítulo 3, do versículo 6 a 10, mostra o afastamento do povo do Senhor, né? Durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse: você viu o que fez Israel, é infiel? Subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda a árvore verdejante para prostituir-se. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora Judá viu essas coisas? Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios? Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu sem temor algum. E por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. Apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. Um afastamento de Deus. Isso acende a ira de Deus, que o texto nos mostra aqui, né? Aí o versículo 11, né? Volta infiel Israel. Deus chamando o povo à adoração verdadeira, sincera.
né? Também falta de arrependimento. Há uma falta de arrependimento verdadeiro. Ai, pastor, se eu for no monte, subir o monte lá toda sexta-feira e orar e fazer campanha, eu vou atrair a ira de Deus? Não. Eu vou atrair as bênçãos de Deus sobre a minha vida? Não. É necessário uma mudança de vida. E a grande maioria não querem mudança de vida. Elas querem por isso que elas gostam de ir, né, no monte, nas campanhas, né? Porque elas querem um atalho, né? Elas querem um atalho para conseguir as benéficas de Deus. Então é necessário um verdadeiro arrependimento. No capítulo 3, então, irmãos, não precisa de loucura, não. O povo precisa aprender né? Aí as pessoas ficam fazendo sacrifícios malucos. É necessário um arrependimento verdadeiro. Capítulo 3, do versículo 12 e 13, diz assim, ó: vai e proclama essa mensagem para os lados do norte. Volte, ó infiel Israel, declara o Senhor. Não mais franzirei a testa cheio de ira contra você, pois eu sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre, mas reconheço o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu os seus favores. Deus, ele clamando para que o povo volte ao arrependimento, né? Uma mudança de vida, uma mudança de reconhecer o estado pecaminoso que muitas pessoas vivem e elas não querem se consertar. Então é necessário fazer aí a bênção do Senhor, ela vem naturalmente sobre as nossas vidas, naturalmente, né? Não precisa eu ir subir o monte, né? Não precisa eu subir monte, né? Levar picado de pernilongo lá no monte, não precisa, né? Porque uma mudança de conduta e uma adoração verdadeira é o suficiente para nós alcançarmos as bênçãos de Deus. Também um motivo que acende a ira de Deus, falta de fidelidade. Capítulo 4 aqui, o versículo 3 e 4. Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém: lavrem seus campos não arados e não semeiem entre espinhos. Purifiquem-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo. Por causa do mal que vocês fizeram, queimará e ninguém conseguirá apagá-la. Vejam só, falta de fidelidade. Deus, ele pede purificação. É interessante que quando Elias vence os profetas de Baal, o que ele faz? Ele, antes de entrar na batalha, ele vai lá, o texto lá de 1 Reis diz que ele arruma o altar que está em ruínas, né? Primeiro ele vai lá, arruma o altar que está em ruínas, aí depois ele vai lá e vence sem muita loucura, enquanto os profetas de Baal estão lá se matando, batendo, chicoteando ali, tentando, né, alcançar os seus objetivos. O texto fala que eles ficaram o dia inteiro ali, né, batendo seus tambores ali, e Elias só olhando ali. Aí Elias foi lá, depois que acabaram, já acabou, tal, cansados ali, Elias foi lá, arrumou o altar que estava em ruína, clamou, caiu lá, resolveu tudo. Então assim, é assim que funciona no campo espiritual, né? Falta de fidelidade. Então é necessário nós sermos fiéis ao Senhor, em todos os aspectos, irmãos. Quando a gente fala de fidelidade, a pessoa já acha que é fidelidade nos dízimos, não, fidelidade geral, fidelidade de adoração, né? Compromisso com o Senhor. Eu gosto muito da Samara. Toda vez que tem aula, que não tem aula na escola, ela corre para a casa do Senhor. Isso é fidelidade a Deus, né? Deus, ele ama isso. Deus, ele adora essa fidelidade, né? Então assim, afastamento do Senhor, falta de arrependimento, falta de fidelidade, idolatria também. Todo o capítulo 3 e 4 ele fala da advertência de Deus contra o povo, né, que não se convertem, eles continuam na religiosidade, né? Os religiosos, aquele que nós citamos aqui do terno azul marinho, né, bem engomadinho, mas uma religiosidade
que não alcança. Muito pelo contrário, essa religiosidade, ela acende a ira de Deus sobre a vida daqueles, né, que assim agem. Então não precisa de religiosidade, nós temos que ter um coração que Deus ama, né, um coração arrependido, é um coração contrito, né? O texto nos fala, Deus, ele não despreza um coração verdadeiro, um coração contrito, né? São essas situações que acendem a ira de Deus, afastamento do Senhor. Quantas pessoas se afastam do Senhor, né? Mesmo esse afastamento, irmãos, talvez estão dentro dos templos, mas afastados do Senhor. Quando nós temos uma vida que não que acende a ira de Deus, estamos afastados do Senhor. Falta de arrependimento, falta de fidelidade, idolatria, religiosidade, entre outras. Mas como restaurar esses sonhos perdidos? Como nós podemos restaurar, né? Sempre é tempo, irmãos. Sempre é tempo. E é importante assim, porque a gente às vezes vai vivendo muito tempo no meio religioso, a gente acostuma, né? Mas sempre há tempo. Então, primeira atitude que eu preciso tomar para me restaurar esses sonhos perdidos, voltando verdadeiramente para o Senhor. Como que eu posso restaurar os sonhos perdidos? Voltando verdadeiramente para o Senhor. Capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim: se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe da minha vista os seus ídolos, se você afastar para longe da minha vista os seus ídolos detestáveis e não se desviar, se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Olha só que palavra linda. É se afastar, é voltar verdadeiramente para o Senhor, que o texto está nos mostrando. Afasta para longe da minha vista os seus ídolos detestáveis. E ídolo, mais uma vez, aqui pela 1000ª vez, ídolo não é aquela imagem de barro que a gente, né? Ídolo pode ser o carro, tem gente que é idólatra pelo carro. Ídolo pode ser a casa, ídolo pode ser o esposo, ídolo pode ser o trabalho. Por isso que eu adverto aqui, gente, não troque a adoração a Deus nem pelo trabalho. Trabalho normal, né? Mas nunca troque a adoração a Deus. Eu vou fazer um bico aqui para mim ganhar mais. Não precisa. Porque a palavra de Deus diz que enquanto nós dormimos, Deus ele trabalha ao nosso favor. Então, quando eu troco a adoração a Deus pelo trabalho excessivo, eu estou idolatrando aquele trabalho. Quando eu troco a adoração a Deus, achando que eu vou ter mais benefício ali naquele meu trabalho, estou colocando aquilo ali no lugar de Deus. Então a idolatria não é uma imagem de barro de 1,80 m, que lá não tem sentido nenhum. Me desperdoe os católicos, não tem. A idolatria, ela é muito mais. A idolatria pela igreja, né? Quando a igreja fala, olha só aqui na minha igreja que salva, viu? É uma igreja forte, candidata aceita. Então assim, Deus é muito maior do que tudo isso. Idolatria pelo pastor, graças a Deus aqui nós não temos isso, né? Mas tem igreja, quando o pastor sai de férias, a metade da igreja sai de férias junto. É idolatria. Então assim, não voltar verdadeiramente para o Senhor, né? E essa atitude de voltar para o Senhor, ela deve ser verdadeira, né? Ela deve ser racional. Por isso que Paulo fala, olha, o culto de vocês deve ser racional. Deve ser aqui, eu voltar mesmo de coração, não fingida, né? Aí assim nosso Deus estará pronto para nos restaurar. É necessário essa adoração, essa volta verdadeira para o Senhor. Olha o que diz Jeremias capítulo 9, versículo 12 em diante, diz assim, ó:
Quem é bastante sábio para compreender isso, quem foi instruído pelo Senhor, que possa explicá-lo, porque a terra está arruinada e devastada como um deserto pelo qual ninguém passa. O Senhor disse no versículo 13: foi porque abandonaram a minha lei que estabeleci diante deles, não me obedeceram nem seguiram a minha lei. Em vez disso, seguiram a dureza de seus próprios corações, indo atrás dos Balaíns, como seus antepassados lhe ensinaram. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vejam, farei esse povo comer comida amarga e beber água envenenada. Eu o espalharei entre as nações que nem eles, nem os seus antepassados conheceram, e enviarei contra eles a espada até exterminá-los. Deus não se brinca, tá? É muito sério. Então, assim, voltar verdadeiramente para o Senhor. Então, afastar os ídolos, né? Sejam eles quais forem, o filho. Se o filho estiver ocupando... Tem gente que hoje está idolatrando cachorro, né? Então, assim, filho, nada pode ocupar o lugar de Deus. Nada, absolutamente nada. Nós devemos amá-los, respeitá-los, mas jamais ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. Então, é isso que nós precisamos ficar atentos. Segunda atitude, restaurando a aliança com Ele. Restaurando a aliança com Deus. O capítulo 4, versículo 3 e 4 diz assim: assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém: capítulo 4, versículo 5, aliás. Anunciem em Judá, proclamem em Jerusalém, toquem a trombeta por toda essa terra, gritem bem alto e digam: reúnam-se, fujamos para as cidades fortificadas, ergam um sinal indicando Sião, fujam sem demora em busca de abrigo, porque do norte eu estou trazendo desgraça, uma grande destruição. Vejam só, e o texto vai continuar falando da necessidade de restaurar essa aliança com o Senhor. Deixa eu encontrar o texto aqui que acabou fugindo aqui. Vejam só o capítulo 7, o versículo 23, ó. Deles, entretanto, essa ordem: obedeçam-me e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Então vejam só, é necessário uma restauração da aliança com o Senhor, e essa restauração ela deve ser diária, ela deve ser constante. Deus ele nos dá uma oportunidade diária de restauração da aliança com Ele. Não basta nós dizermos sim, mas a nossa conduta, a nossa vivência, ela mostra, ela declara a nossa aliança com o Senhor. Então é necessário nós restaurarmos essa aliança com Deus, para que nós possamos então desfrutar e restaurar os nossos projetos, os nossos sonhos. E por fim, buscar conhecer o Deus, buscar conhecer a Deus e viver segundo este conhecimento. Nós precisamos conhecer a Deus. Um dos grandes problemas que as pessoas vivem de qualquer forma é porque elas não conhecem a Deus. Elas não sabem quem é Deus verdadeiramente. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Diz assim, ó, Jeremias 9, e lá em Oséias fala também, Oséias capítulo 6, né? Mas vamos ver 9 aqui, 23 e 24, diz assim, ó: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso,
em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então, quando nós aprendemos, como lá em Oséias fala para nós nos esforçarmos em conhecer quem é Deus. Jó era íntegro e justo, né? Um homem religioso, mas ele não conhecia quem era Deus. Interessante, né? Ele trazia todo um cerimonial, tudo, né? Mas ele não sabia quem era esse Deus que ele passou a conhecer depois de todo aquele sofrimento que ele passou. Aí lá no final do capítulo, no final do livro de Jó, ele vai falar assim, que agora ele te conhece, né? Antes ele ouvia de Deus de te ouvir falar. Hoje ele conhece pessoalmente. E é muito gostoso, irmãos. A vida da gente muda totalmente quando nós conhecemos Deus pessoalmente. Muda totalmente. As nossas condutas, elas mudam. E como que eu conheço Deus? Tendo intimidade com Ele. Um casal não se conhece vendo uma vez por mês, né? Quando está namorando, quer toda hora estar junto, né? Para conhecer, né? E com Deus é da mesma forma. Nós precisamos estar com Deus, ter uma comunhão, ter uma vivência, ter vida de oração, de participação. Ah, pastor, eu quero conhecer Deus. Como está a sua intimidade com Ele? Quantas vezes você tem estado com Ele? A gente não precisa parar a nossa atividade para orar. Às vezes eu estou lá no serviço e estou orando, trabalhando ali e orando por algo, por uma... Tem essa convivência, essa continuidade, né? Então assim, é buscar conhecer a Deus e viver, né? Não só conhecer. Por isso a palavra de Deus fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso que quanto mais nós conhecemos a Deus, nós adquirimos a inteligência celestial, né? A inteligência artificial hoje é uma beleza, né? Mas é a inteligência celestial, a inteligência que vem dos altos, faz com que você não comete tantas besteiras, você e eu, não comete tantas besteiras quando nós aplicamos a inteligência do Senhor sobre as nossas decisões. Tudo vai bem quando nós aplicamos isso em nossas vidas. Essa inteligência que vem do alto céu. Se alguém tem falta de sabedoria, lá em Tiago fala, peça a Deus que dá livremente. Então, vai tomar uma decisão na vida, busque em Deus, busque no Senhor as decisões. Quase sempre, às vezes não será aquilo que nós queremos ouvir, mas com certeza é a que vai dar certo lá na frente, né? Quando passa tudo, a gente vai perceber que foi a melhor decisão que nós tomamos. Então, por isso que nós aconselhamos, toda decisão que eu e você formos tomar, ora, pensa, medita, vai na palavra, né? Vê o que a palavra diz aqui, ó. O que a palavra de Deus diz. Não é o que o pastor fala, é o que a palavra de Deus. O pastor tem que falar o que está na palavra, né? Que vai dar tudo certo na vida, porque os planos do Senhor são melhores que os nossos. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos sonhos. Isso é fato, irmãos. E quando nós estamos agindo assim, quando nós colocamos Deus na nossa vida, tudo que está ao nosso redor, ele prospera. Tudo. Tem um rapaz que está trabalhando aqui agora, já tem um ano que está comigo. Eu fico feliz que a vida dele prosperou tanto. O primeiro dia que ele foi trabalhar, era apenas um dia que ele ia trabalhar. E ele conta que aquele dia ele estava atrás de um dinheirinho para pagar a conta de luz dele. Hoje ele está com uma vida tão tranquila, a esposa aposentou, a vida dele tá mil maravilhas assim, né? Para honra e glória do Senhor. Porque quando nós estamos debaixo da palavra do Senhor, toda a geração,
toda a família, tudo prospera, irmãos. Tudo, tudo, tudo. Se você faz uma aliança com o Senhor, se você participa de uma comunidade saudável, sua vida vai prosperar. Ela vai prosperar. Nós estaremos os olhares do Senhor estarão sobre as nossas vidas. Então toda a parentela, toda a descendência, tudo vai para um caminho maravilhoso. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor.